Olá, prezado estudante, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Jean Marques, sou doutorando do programa de pós-graduação em psicobiologia. Estou terminando meu doutorado no Laboratório de Psicologia Cognitiva, pesquisando memória humana. Fiz meu mestrado aqui pelo mesmo programa em outro laboratório, em neuropsicofarmacologia. E sou formado em Ciências Biológicas pela Unesp em Botucatu. Além disso, eu tenho uma experiência docente e também fiz um estágio recentemente na Universidade de Salamanca, na Faculdade de Psicologia. Bom, hoje vou ministrar então mais um módulo de Psicologia Cognitiva. Vamos falar sobre memória e métodos de pesquisa em memória e psicologia cognitiva. Para esse módulo, então, vamos ver os seguintes tópicos. O que é memória? Tarefas de avaliação de memória na pesquisa. Reconhecimento e recordação. Memória implícita e memória explícita. Modelo tradicional de memória. Modelo de níveis de processamento e memória de trabalho. Antes, precisamos, então, entender e responder essa questão. O que é memória? Você já parou para se perguntar o que é memória? O que significa memória para você? Bom, antes de responder essa questão, temos outras perguntas aqui que eu acho que são bem mais simples de respondermos. Então, a primeira pergunta é: quem é o presidente do Brasil? Que horas são? Qual é a senha para acessar a sua conta de e-mail? Bom, são perguntas bem simples do nosso cotidiano e que a gente responde. Porém, essas perguntas, cada uma, para acessarmos as respostas para que possamos dá-las com acerto e precisão, nós envolvemos diferentes construtos de memória aí. É isso que nós vamos ver, então, nesse módulo. Então, para responder essas perguntas, precisamos da nossa memória, ou seja, para projetar uma resposta no futuro, precisamos então de conhecimento do passado e uma coisa que está acontecendo agora no presente. Um pouco confuso, mas a gente vai então deixar bem claro ao longo desse módulo então. A memória, ela envolve três processos básicos, né? Que é o armazenamento, a retenção e a recuperação da informação, né? Sobre essa informação, sobre as nossas experiências. Desses processos, então, existem três operações dinâmicas acontecendo na memória, que é a codificação, o armazenamento e a recuperação. A codificação, ela transforma, então, dados sensoriais em representação mental. Então, vai fazer essa transformação desses dados. Já o armazenamento, ele mantém as informações codificadas. Por último, não menos importante, a recuperação, ela acessa ou usa as informações recuperadas, as informações armazenadas, né, que já foram, então, por sua vez, codificadas. Mas como que nós podemos avaliar a memória, então, em nível então, de pesquisa e na psicologia cognitiva? Então, nós utilizamos duas tarefas básicas em que estão permeando ali as nossas pesquisas. Uma é uma tarefa do tipo, então, de recordação e uma do tipo de reconhecimento. A tarefa de recordação, por exemplo, é uma prova escrita, né? E a de recordação. A de reconhecimento, então, são testes de múltipla escolha, como verdadeiro ou falso. Ainda as de reconhecimento, né, elas selecionam e identificam um item com base no que você aprendeu anteriormente. Essas tarefas de reconhecimento podem ser, por exemplo, né, múltipla escolha, verdadeiro ou falso. Por exemplo, no Brasil, a língua oficial é o espanhol, verdadeiro ou falso? A Covid-19 é causada por um vírus, é verdadeiro ou é falso? Então, nós temos aqui uma frase, um significado que a gente tem que identificar, reconhecer se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Já para as tarefas, então, de recordação, nós temos alguns tipos. Então temos, por exemplo, o tipo serial, a recordação livre, recordação em pares associados, reaprendizagem.
A recordação serial seria então onde que ao recordar, né, ele deve ser na ordem exata em que foram apresentados os itens memorizados. Então, dados os seguintes itens para serem memorizados: 2, 8, 7, 1, 6, 4. Então é esperado que você recorde nessa exata ordem esses mesmos itens, ou seja, 2, 8, 7, 1, 6, 4. Então seria serial, precisa de que cada item esteja no seu lugar temporalmente. Na recordação livre, vale lembrar os itens em qualquer ordem, não tem necessidade então de que se recorde na ordem exata. Então, os seguintes dados para memorização: cão, lápis, tempo, cabelo, macaco. É esperado então que você recorde os itens enquanto vai se lembrando. Eu vou lembrando, eu vou recordando. Então, macaco, cão, cabelo, tempo, lápis. Não importa como, mas que tenha todos esses itens. Na recordação em pares associados, então pares de itens são apresentados e a pessoa deve recordar um item quando é apresentado o seu par. Por exemplo, tempo, cidade é um par de itens. Chave, papel, outro par de itens. Névoa, lar, outro par de itens. Então é esperado que você recorde quando é dado um item desse par. Por exemplo, chave, é esperado que você diga papel, porque uma vez já foi memorizado essas díades. O reaprendizado, então, seria uma tarefa onde que é avaliado quantas tentativas são necessárias para que você aprenda novamente os itens de uma lista. Então, dado uma determinada lista, vai se contando quantas vezes você precisa reler ou rever aquela lista para que você fale conscientemente os itens que foram memorizados. Mas qual tipo de memória é melhor? O reconhecimento ou a recordação? Você tem algum palpite? O reconhecimento é melhor, tá? Então há pesquisas em que fizeram os experimentos em que participantes de um estudo reconheceram 2.000 fotografias. Agora, para recordar, no mesmo treinamento de reconhecimento, os participantes conseguiram então recordar apenas 80. Tá? Então seriam processos ali distintos em que um é facilitado, né? Um é melhor e o outro não é tão bom quanto. Porém, a recordação atinge níveis de processamentos mais profundos do que o de reconhecimento. Então tem os prós e os contras aí de cada tipo de tarefa para se investigar a memória. É claro que esse tipo de tarefa não é exclusivo da psicologia cognitiva e das tarefas de memória. A gente faz isso no nosso dia a dia, por exemplo, uma prova de uma escola ou faculdade que assim seja. Então vamos dar uma olhada nas tarefas de memória implícita e explícita. Você já se deparou com essa seguinte ideia, que eu sei, mas eu não sei explicar? Então, seria uma analogia para dizer que trabalhar essa memória explícita e implícita. O que seria a explícita? Então, seria uma lembrança consciente. Okay? Então eu consigo, por exemplo, perguntas e respostas sobre o que memorizou. Então, numa memória explícita, que horas são? Você vai conscientemente me dizer, são 4 horas, 5 horas. A memória implícita, nós não temos conhecimento de que estamos agindo. Okay? Então, eu tenho essa memória, mas eu não tenho a consciência de que ela está sendo acessada e essa consciência de que eu estou utilizando. Por exemplo, complete essa palavra. Provavelmente você completou essa palavra com as seguintes letras: L-I-C-I-T-A, ou seja, completando como implícita.
O que aconteceu? Qual que é o fenômeno que aconteceu aqui? Você foi induzido, ok? Ou induzida. Essa indução, então, seria a facilitação da sua capacidade, então, em utilizar informações faltantes, certo? Porque acabamos de ver essa palavra, então ela estava mais, um tempo mais curto, estava mais facilmente ativada em sua memória. As memórias de procedimento, que também configuram um tipo de memória implícita, elas são um tipo da memória declarativa, ok? Por exemplo, escovar os dentes, dirigir, escrever. A escrita por si. Então, escrever. A gente sabe que está escrevendo, né? Mas a gente não tem essa consciência de que, bom, eu tenho que pegar determinados músculos, fazer determinado esforço assim, assim, assado. O mesmo para escovar os dentes. E o dirigir também, ao tempo, a gente vai automatizando esse processo e não temos que pensar, bom, agora eu tenho que colocar tal marcha, agora eu tenho que apertar determinado pedal de freio, de embreagem ou de acelerador. Nesse tipo de memória, de procedimento, então o cerebelo parece estar envolvido, ok? E também um exemplo aqui seria, né, de investigação da memória de procedimentos, por exemplo, aprender a desenhar olhando para o espelho. E é avaliado então o tempo de acurácia, o quanto certo você vai reproduzindo esse desenho, ou seja, a reprodução desse desenho. Então a pessoa não está vendo a mão dela, a única vista que ela tem é o espelho. Se a gente vê aqui, tem um anteparo que bloqueia então a possibilidade da pessoa ver a sua mão para desenhar. O único local que ela consegue ver é a imagem da mão através do espelho, ou seja, é invertido em todo o processo de desenho. Então vamos ver o modelo tradicional de memória. O que é o modelo? A primeira coisa que a gente tem que então entender, o que é modelo? Modelo nada mais é do que uma representação. Por exemplo, na cidade de São Paulo, nós temos o mapa do metrô ou temos o mapa de ruas. Ambos são um modelo da realidade. Então vai abstrair a partir da realidade a cidade de São Paulo. Só que um é por meio de um modelo de trens e outro é de ruas, mas ambos estão configurando, estão tentando trazer a realidade da cidade de São Paulo. Então os modelos mentais, né, os modelos de memória, são para tentar explicar como que opera esse fenômeno psicológico, então. Vamos dar uma olhada aqui nessa modelo de estrutura em que é didático científico que esses autores então propuseram em 1968. Então, nesse modelo nós temos, né, aqui a entrada, o external input, que vai entrar essa informação do meio externo, ela vai ser registrada então por esse registrador sensório e ela vai passar depois dessa informação para um armazenador de curto prazo. Esse armazenador, por sua vez, ele vai interagir com o armazenador de longo prazo e esse vai interagir também com o armazenador de curto prazo. Então vai ter um fluxo dessas informações. Em relação ao armazenamento sensorial, né, ele registra por períodos muito breves de tempo, que seria de 50 milissegundos. E isso é também, né, devido a um efeito também de persistência sensorial. Então nós temos tanto esse armazenamento, mas temos essa persistência sensorial. O que seria essa persistência sensorial? Por exemplo, se pegar à noite um graveto que está pegando fogo ou uma brasa e escrever no ar, a gente vai conseguir ler, então, o desenho ou o que está sendo escrito no ar. Então, seria uma persistência sensorial isso, por conta das células da retina. Mas o experimento seria o seguinte: por exemplo, né, os pesquisadores eles colocam um quadro com algumas letras. Esse quadro, então, essa matriz de 4 por 3 letras, ela é apresentada por 50 milissegundos e a pessoa tem que, então, falar o que ela lembra, quais as letras que ela lembra. E isso
computado então a acurácia dessa pessoa em relação às letras. Tá? Outros procedimentos são envolvidos para armazenamento sensorial, para investigar o armazenamento sensorial, mas basicamente é esse procedimento. Vamos então falar do armazenamento de curto prazo. O armazenamento de curto prazo, então o de sensorial é até 50 milissegundos. O de curto prazo pode ser de alguns segundos a alguns minutos. Então ele armazena também, outra característica do armazenador de curto prazo é que ele armazena poucos itens, de 4 a 7 itens. Não há um consenso especificamente de quantos itens na literatura, mas ela varia então de 4 a 7 itens. Ele regula então as informações para a memória de longo prazo, né, que vamos utilizar a sigla MLP, e podem ser visuais ou auditivas estas informações. Então a mídia, qual essas informações elas são manipuladas então nesse armazenador. Um exemplo aqui, né, Luke Vogt, 1997, né, eles publicaram esse artigo na Nature. Então só para nós vermos que eles fizeram nesse experimento A, eles foram colocando quadrados coloridos, né, e quanto mais quadrados coloridos eles foram vendo quanto que as pessoas conseguem se lembrar. Então nós temos aqui então o set size, ou seja, a quantidade de quadrados por taxa correta, né, por porcentagem de o quão correto que as pessoas se lembram. Então para um quadradinho as pessoas então vão lembrar 100%, 2 100%, 3 já começa a esquecer um pouco, 4 menos ainda. Então, esses 4 primeiros pontos não tem diferença estatística entre eles. Agora, quando chega então para 8, por exemplo, já começa a ter uma diferença estatística. Então, eles aumentaram, ampliaram, né? Não fizeram 5, 6, mas foram ampliando. Ok? Minha memória é péssima. Quem que já não falou isso, ou quem já não escutou isso, então? Minha memória é muito ruim. Ou minha memória está ficando, olha, terrível. Então, quando as pessoas falam isso no cotidiano, elas estão fazendo uma referência à memória de longo prazo. Né? E nós vimos que a memória é muito mais do que só isso. Então, o armazenador de longo prazo, né? Primeira pergunta é: quanto tempo dura essa informação? A segunda, quanta informação podemos reter na memória de longo prazo? Não se sabe, porque é muito difícil avaliar a memória de longo prazo experimentalmente. Então, o Wilner Penfield, ele fez algumas estimulações elétricas no cérebro dos seus pacientes, e esses pacientes se relatavam que se lembravam de episódios da infância. E isso o Penfield então publicou esses relatos desses pacientes. Né? Então como ele fazia? Então era uma cirurgia que estava sendo feita por conta de epilepsia, e eles com microeletrodos então de baixíssima voltagem, ele foi então em áreas ali do córtex que estava exposto, e as pessoas estavam acordadas, né? Geralmente essas neurocirurgias, as pessoas é feito com as pessoas conscientes, né, acordadas. E nisso os pacientes começaram a relatar essas questões. Para quem lembra, né, para quem já viu o Penfield, então foi o que os testes, a pesquisa de Penfield, ele acabou mapeando o córtex sensorial e o córtex motor ali do lado do sulco central, né, os gírios pré e pós-central. Então ele fez um mapeamento onde que seria as áreas para determinadas partes do corpo, tanto da parte motora quanto sensorial. Porém, Loftus 1980, eles contestaram esses achados de Penfield, por não saber se eram lembranças mesmos ou invenção desses pacientes, se eles estavam criando aquelas imagens, aquelas, então, falsas memórias naquele dado instante. Então, outros pesquisas foram feitas, tá? Por exemplo, essa pesquisa em testar o nome e fotos de colegas do ensino médio depois de 25 anos. Então pegava alguns participantes, então se conhecia, bom, determinado
participante podia ir na escola onde ele estudou, pegar a ficha das pessoas que estudaram com ele, a foto onde que tinha essas pessoas e ele junto, e apresentavam e avaliavam então quanto que ele conseguia se lembrar do nome e o quanto que ele se identificava com essas fotos, né, se ele reconhecia aquelas fotos, etc. Então houve então pouco esquecimento depois de 25 anos. Tá? Então é uma pesquisa de 1975. Porém, é difícil delinear um experimento para avaliar memória a longo prazo, que mesmo nesse daqui, que parece estar muito bem delineado, ainda pode ter bastante crítica por conta dos pares, então, que vão avaliar essas pesquisas. Uma pesquisa foi publicada, uma pesquisa que no seu tempo ela teve o seu benefício, mas agora a gente já ia ver outras questões que ia colocar um pouco em xeque. Tudo bem? Então ficamos por aqui nessa primeiro videoaula. Então na próxima videoaula nós vamos aprofundar então nesses modelos e métodos de pesquisa então em memória. Então até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.